irmãos, durante alguns dias, essa palavra, ela vem falando ao meu coração de uma forma muito ardente. E eu não sei se pela minha origem de agricultor, ou se pura e simplesmente pela ação do Espírito, eu faz tempo que estou com a vontade imensa de compartilhar essa palavra que se encontra no Evangelho de João, capítulo 15, com os irmãos. Essa vai ser a primeira de uma série de 3 pregações nesse capítulo 15 de João. E hoje a gente vai ler do primeiro versículo até o 11º, Evangelho de João, no capítulo 15. E com muita gratidão, meus irmãos, e muito temor diante do nosso Deus, nessa tarde nós vamos meditar nesses 11 primeiros versículos desse capítulo. Evangelho de João, capítulo 15. Que coisa linda! Jesus diz assim: eu sou a videira verdadeira, meu pai é o agricultor. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode o ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós poder dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora, à semelhança do ramo, e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornareis meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permaneceis no meu amor, assim como também eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e no seu amor permaneço. Tenho-vos dito estas coisas, para que o meu gozo esteja em vós, e o vosso gozo seja completo. Vamos agradecer a Deus por essa palavra. Ó Senhor Deus e Pai, a gente se reúne nessa tarde para glorificar o Teu nome, Deus, por essa palavra, Deus, que é viva, que é eficaz, que penetra o nosso coração, que faz morada, que produz transformação. E se não for pela limpeza promovida pela Tua palavra, Deus, a gente não está fazendo nada aqui, senão pastorear a si próprio, senão somente inflar o ego, Deus. Então nos limpa pela Tua palavra, Deus. Produz em nós fruto de arrependimento que glorifica o Teu nome, Deus. Produz no nosso coração coisas que Te agradam, Pai. Em nome de Jesus Cristo, nos livra de nós mesmos, do nosso cinismo, do nosso empedramento. Faz a gente diminuir, Pai, em nome de Jesus. Fala conosco, Deus. Em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, Jesus, ele estava se despedindo dos discípulos dele. Estava aquele clima de adeus, todo mundo muito ansioso. Já tinha tido um apóstolo Pedro, tinha que ser ele, né? Que disse assim: eu morro com o Senhor. E Jesus: Pedro, você vai me negar. Havia aquele clima de ansiedade, porque toda a significação da vida dos discípulos na pessoa de Cristo estava prestes a ser crucificado. Estava aquele clima de o sonho acabou, aquele clima de frustração,
aquele clima de não aceitar a realidade de que o Messias iria morrer. Os discípulos, eles estavam com o coração rasgado, com medo, frustrados, ansiosos, combalidos. E isso, num dia como hoje, na nossa realidade brasileira, tem tudo a ver, porque hoje é dia da gente manifestar as nossas frustrações. É o dia do povo ir para a rua e dizer que está insatisfeito, que está infeliz, dizer que não está bom, dizer que queria mais, que esperava mais. É dia de manifestar frustração, porque as esperanças e as expectativas, elas se mostraram totalmente falidas. O que é que Jesus diz? Esse aqui é o ponto alto de um discurso de Jesus que começa no capítulo 13 e vai até o capítulo 17. É uma estrutura literária que Jesus usa como um gênio. E aqui, nesses poucos versículos que nós lemos, ele, com a habilidade de um grande literário, do gênio dos gênios, do mestre dos mestres, de todo sábio, com toda eloquência e ao mesmo tempo simplicidade, ele explica por que as coisas tinham que ser desse jeito. E ao mesmo tempo ele fala, isso tudo é para te fazer pleno. Isso tudo é para que você conheça de fato o que é alegria. E essa alegria, ela te completa. E essa é uma realidade que não servia simplesmente para os discípulos de Cristo, não. É uma realidade que serve para mim e para você. É uma realidade que surge como convite para meu e para o teu coração, meu querido. Então, no nome de Jesus, presta atenção, abre os ouvidos, abre os olhos, porque é palavra de Jesus Cristo que fala ao meu e ao teu coração. Assim, eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o agricultor. Primeira realidade que surge no coração de Jesus Cristo e deve surgir no coração de cada um de nós é esse senso de quem planta, de quem faz, de quem é o soberano, em reconhecimento de quem é a obra. A obra é do agricultor. Obra não é fruto da concepção humana, não é fruto da obra de homens, do intelecto apurado, não é nenhuma ideologia política, não tem um fundo econômico, em absoluto. Jesus Cristo aponta a realidade, a conjuntura, tudo o que Ele fez, tudo o que Ele é, para o Pai. Ele é o soberano, o agricultor. Ao mesmo tempo, a gente faz uma incursão na figura e na pessoa do agricultor, e eu encontro identificação imensa nisso daqui, porque eu tenho origem na agricultura, desde muito cedo, pegando na terra, cavucando solo 5 horas da manhã, 4:30 da manhã, peitando cobra, raposa, lobo-guará, espantando capivara. Meus irmãos, o que é que o agricultor não faz para gerar vida? O propósito do agricultor, presta atenção, olha para mim, o propósito do agricultor é gerar vida. O objetivo de Deus é gerar vida. Ele sabe como gerar vida dentro do teu coração, em nome de Jesus. Ele sabe, Ele conhece,
Ele criou a vida. Em toda a sua plenitude, em toda a sua complexidade, Ele criou a vida. Aí nos solos pobres desse mundo, Ele planta uma videira chamada Jesus Cristo. Naturalmente, Jesus estava fazendo uma alusão aqui, dizendo que o povo de Israel, que era a videira de Deus, mas que não produziu nada de bom, veio e não gerou efeito. No entanto, Ele é a videira verdadeira. Ele é pleno de capacidades de produzir essa vida. Só que existe algo de partida que nós precisamos entender e perceber. Você perguntar os maiores especialistas em produção de uva, como um dia eu tive essa oportunidade, ele vai dizer que uma uva de excelente qualidade, ela é plantada num solo pobre. Aí vem Jesus, nascendo herdeiro do nada, qualquer lado era o caminho. Nasce Jesus, e a Bíblia fala que ele não teve educação, porque nesse mesmo Evangelho de João é perguntado como sabe esse letras sem ter estudado. Nasce uma figura de um Messias que passa a maior parte da vida rachando lenha, lenhando lenha, para poder construir móveis e utensílios para apoio da comunidade, para sustentar a família. Esse homem que não tinha onde encostar a cabeça, que surge na figura histórica, num rincão de terra, isolado, sem absolutamente nenhuma expressividade, plantado no solo pobre do mundo. Agora esse homem, na mão do agricultor, diz: eu sou a videira verdadeira. Ele me plantou aqui porque ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe o que ele está fazendo. Jesus Cristo, nessa figura poética, majestosa, ele começa a explicar a obra de Deus, o objetivo de Deus. Aí ele fala assim: olha, todo ramo que estando em mim não der fruto, ele corta, e todo que dá fruto limpa, para que produza mais fruto ainda. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Como não pode um ramo produzir fruto em si mesmo, se não permanecer na videira, assim nem vós podeis dar, se não permanecerdes em mim. Eu sou a videira, vós os ramos. Agora Jesus Cristo, ele fala assim: olha, eu sou a videira verdadeira, eu fui plantado por Deus nesse mundo, porque eu sou o único capaz de te dar suporte à vida. Só que pela nossa vida urbana, e eu acredito aqui que a grande maioria nunca teve contato pessoal com um plantio de uvas, eu trouxe uma figura que ilustra o que é que Jesus estava querendo dizer. E a gente vai entender um pouco a seriedade, a visceralidade da proposta de Jesus para a vida da gente. Eu não estou acostumado a essa coisa tão chique que a gente tem aqui, mas eu entreguei uma figura lá atrás. Olha aí, rapaz, o pessoal é profissional, mas não é desse tamanho não, mas vai já chegar. Pronto, está chegando. Tem como aumentar? Rapaz. Agora eu pergunto para os irmãos, tem como enxergar? Tem? Pronto. Se puder chegar aqui para o meu lado direito mais um pouquinho, eu estou pedindo demais, né? Está abusado demais esse pastorzinho. Rapaz, especialista, depois vão dar um cheiro nele. Rapaz, Jesus estava propondo isso daí. O que vocês estão vendo aqui é como se faz um enxertil de uva. Como é que é isso? Como é que é permanecer em mim? Como é que é essa sensação de ser ramo? Aí o agricultor pega um pedacinho assim, 10, 15 centímetros de um raminho de uva. Ele pega essa videira verdadeira,
abre um buraco nela, faz uma forma de lança, de cunha, nesse raminho, abre uma ferida na videira verdadeira, abre uma ferida nessa videira, te molda para ela, e te enfia nela, aí ele te laça a ela, ele vai te atar a ela, até que só sobre você e a videira verdadeira. Eu estou falando você de propósito, porque você é o ramo e Jesus é a videira. E Deus, Ele está dizendo assim, olha, Jesus está dizendo assim, essa é a obra. Eu entreguei a minha vida, e para que chegue a esse momento de enxertia, a videira, ela tem que perder totalmente, meus irmãos, a cara de videira. Em outras palavras, a videira tem que morrer. Ela morre, ela perde todos os galhos, ela sofre uma poda drástica, ela fica com toda a aparência de que dali não surge absolutamente mais nada de vida. Aí o agricultor, em toda sabedoria, ainda racha ela, abre o galho, e nesse galho ele pega esse pedacinho e enfia lá dentro. Ih, saiu. Eu precisava que voltasse lá a figura. Aí ele insere o galhinho lá dentro. Você, eu, frágil, sem capacidade de ser vida em si próprio. Aí ele amarra aquilo ali, ó. Amarra. Fecha bem. E rega de quando em quando, aduba de quando em quando, e quando parece que ali não tem vida nenhuma, está vendo aquela última figura ali, que tem um laço, é retirado aquele laço, e a enxertia está completa, está nele, faz parte da videira verdadeira, é inerentemente indissociável à videira, faz parte dele e não sai mais dele. O que é que sobra para a videira? A cicatriz da entrada. Sobrou a cicatriz para a videira. Quando a gente tira aquele lacinho, fica ali uma cicatriz da enxertia. E só o agricultor sabe que aquilo ali é uma cicatriz. Porque olhando de fora, quem não é da área não percebe, jura que aquilo ali sempre foi uma videira só. Mas está soldado, está junto. E não sai mais. Não sai mais. Essa é a obra de Jesus na vida da gente. A gente é ramo dele. E quem foi que te plantou lá, meu querido? Foi o agricultor. E quem foi que fez essa obra? Foi o agricultor. E é por isso que Jesus Cristo fala assim: olha, quem não comer da minha carne, quem não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Olha, quem comigo não junta, espalha. E Jesus Cristo, nesse mesmo discurso, ele faz uma oração no capítulo 17. E Jesus Cristo, no capítulo 17, versículo 20 e 21, ele diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. O objetivo do agricultor é te tornar um com Jesus Cristo. O objetivo do agricultor é te inserir em Jesus através das feridas dele, que nos saram,
que nos salvam, que nos curam. Não havia beleza nele. A palavra do profeta dizia isso. Estava todo descaracterizado, estava em completo estado de quenose, de desvaziamento de si. Parecia que ia morrer, que não tinha condições de suportar a si próprio. Que dirá um monte de raminhos novos? Mas o agricultor sabe o que faz. Ele foi lá, todos os seus instrumentos, levantando muito cedo, na estação apropriada, regando quando deve, fazendo como deve, porque Ele conhece todas as coisas, e daí surge uma videira frondosa, bonita e carregada de frutos. Para isso, o agricultor não mede esforços. Para que haja fruto, o agricultor não mede esforços. Ele limpa, ele poda, ele faz uma coisa até parecida com o que ele fez com Jesus. Porque para uma videira dar frutos, meus irmãos, ela tem que ter pouca folha, e as poucas que sobraram têm que ser sadias e serem colocadas no lugar certo. E essa poda, essa limpeza, ela tem que ser feita na estação apropriada, porque se for feita na hora errada, ela adoece a videira e morre tudo. Mas é o agricultor que fala assim: Ele está limpando. E como Jesus Cristo orou, e de forma totalmente pertinente, Ele fala assim: eu limpei vocês pela palavra, pelo Logos, eu limpo vocês. Só que essa não é uma limpeza que é efetuada através das exterioridades e dos processos rituais da vida, nem das liturgias competentes, aquilo que nós chamamos de religião. Isso é uma limpeza promovida por dentro. É quando essa seiva passa por dentro da gente. É quando esse pão e esse vinho, ele é metabolizado, é quando nós estamos inseridos visceralmente, vitalmente em Jesus Cristo, é que nós nos sentimos completos. E fora disso não tem vida. Fora disso é impossível que a gente sobreviva. Fora dessa realidade, não importa a sua origem, não importa as suas intenções, não importa as motivações que movem o teu coração e até o teu próprio senso de existência, não interessa há quantos anos você frequenta a igreja, nem a que cargos você já ocupou na sua vida eclesiástica. Em Jesus Cristo existe vida. Fora de Jesus Cristo, você só serve para ser queimado, só serve para o fogo. Ao mesmo tempo, nosso velho homem nos assalta todos os dias, nos fazendo propostas de comércio com essa videira verdadeira, tentando nos incentivar a acreditar que nós temos alguma coisa de boa, alguma vida em nós mesmos. E aí de repente um dia você se viu inserido nesse Jesus Cristo bom. E aí você se viu inserido nesse ambiente todo. E aí você disse assim: meu Deus, é isso aí que eu quero viver. É dessas coisas que eu quero falar. É nisso que eu quero acreditar. É por isso mesmo que eu vou existir. E aí você fica exatamente inserido nesse ambiente de amor. Mas os anos vão passando. E a nossa vida de igreja vai acontecendo. E C.S. Lewis, ele escreve na biografia dele, Surpreendido pela Alegria, que ele assistiu um monte de cristão, sobretudo os mais antigos. E aqui não tem recado para absolutamente ninguém, porque eu me incluo nesse rol. A gente fica presunçoso. A gente se vê expert em Bíblia, a gente conhece os
movimentos eclesiásticos, nós começamos a perceber as frases de efeito e aquilo que produz inclusive comoção na plateia. E a gente acaba acreditando muitas vezes que tem alguma coisa boa na gente. Tem alguma vida produzida em mim mesmo, de mim mesmo, para mim mesmo. A gente acaba caindo na esparrela, na falácia, na mentira satânica, de que as nossas obras, elas têm capacidade de trazer alguma contribuição positiva para o cenário social, porque afinal de contas você é um membro de uma igreja presbiteriana, reformada, e a gente acaba acreditando nessas mentiras todas, e aí a gente esquece que Jesus Cristo chega a ser fatalista no posicionamento dele, quando ele diz: ou você permanece em mim, ou sou eu que produzo vida em você, ou você constata para você mesmo que não existe vida inerente em você, ou você constata para você mesmo que não existe benesse, que não existe benefício, que não existe nada de bom intrinsecamente arraigado no teu peito. Você está morto, ou você não tem nada. Então Jesus, ele fala, só que para que essa coisa permaneça no nosso coração, é preciso que você permaneça em mim. É preciso que você permaneça em mim. Aí Jesus, ele começa a falar isso aqui, e essa é uma palavra que começa a permear repetidas vezes o texto, começa Jesus Cristo dizer: permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim. A nossa mente sistematiza, e nós começamos a criar uma espécie de justiça própria, talvez mesmo uma espécie de justiça retributiva, que diz assim: eu vou permanecer em Jesus. E na nossa lógica evangelicalista, gospel significa 2 pontos: não farrape com o seu dízimo, venha à casa do Senhor todos os domingos, se possível 2 vezes, se você não tiver filhos pequenos, não entre na pornografia da internet, cuidado com as novelas da Rede Globo, assista os 10 mandamentos da Record. Fazendo isso, quem sabe você não consegue permanecer em Deus. Fale de Jesus no seu trabalho. Quem sabe, fazendo todas essas coisas, eu não permaneço em Deus. Sabe o que é que isso produz na gente? Encismamento. Eu não sei nem se eu falei essa palavra certa agora. Eu falei certo? Não sei. Mas produz essa sensação de presunção e de justiça própria contemplada, farisaico nas raízes, completamente auto-justificado em seus pensamentos, e está dizendo de si para si: eu estou permanecendo em Jesus. Olha, Deus, eu permaneci no Senhor. Agora eu quero te pedir uma coisa. Eu quero isso. E quem sabe eu fazendo essa barganhazinha, Deus, ele não me atende, porque ele jurou. Porque eu dou uma daqueles apóstolos de televisão, coloco um Deus da gente na parede e digo assim: mas eu não sou teu filho porque eu estou desempregado, eu não sou teu filho porque tanta aflição, eu não sou teu filho porque eu tive que nascer no Brasil. Se eu fosse americano, minha vida não seria assim. Desculpa a piada, pastor é péssimo em piada, viu? Meu querido, se você quer saber se você tem algum chamado pastoral, se você conta piada ruim,
Você tem uma ideia aí, fica a dica, viu? Por quê? E por que essas coisas todas? Já que eu sou tão bonzinho, já que minha família é tão perfeita, olha, todo mundo aqui bonitinho, tomadinho um banho, cheirosinho, organizadozinho, sem conflitozinho, e todo mundo parece tão perfeitinho, tão cristãozinho, que isso só é uma denúncia, é uma espécie de confissão antitética, é uma espécie de contradição autopropagada de que você não está em Jesus. Afinal de contas, o que é permanecer nele? Como é que é esse processo de permanecer nele? Como é que eu entendo isso daí? Utilizando a figura da própria videira, nós vamos entender o seguinte: primeiro, nós somos passivos na história. Segundo, quem nos plantou foi quem? O agricultor. Quem foi que abriu uma ferida no próprio filho? Quem foi que matou o próprio filho? Meu Deus, foi o Senhor mesmo. Quem foi inserido na ferida aberta, escancarada de Jesus? Quem teve que experimentar essa seiva a sangue, atravessando as suas próprias feridas abertas e escancaradas, para que nós fôssemos soldados nele? Fomos nós. Meu querido, preste atenção nisso, você é passivo nessa história. Permanecer em Cristo não é uma ação, permanecer em Cristo é uma reação de fé. E nós só conseguimos permanecer em Cristo pela fé. E porque é tão difícil às vezes a gente entender, e tem tanta gente ainda hoje que é crente convertido com medo de ir para o inferno, é porque tem olhado para si, e tem dito assim: mas eu sou tão ruim, eu peco, eu tenho pecados ocultos, eu tenho coisas monstruosas dentro de mim, eu tenho esqueletos no porão da minha alma, no armário da minha existência, existe putrefação, existe coisa ruim que está aqui dentro de mim. Deixa eu te dizer uma coisa, Jesus Cristo está dizendo aqui em última análise para os discípulos dele: acredita na obra de Deus na tua vida, acredita que foi o Pai, o Senhor que te plantou, e você vai ter vida. Foi Ele que te plantou, é Ele que vai fazer uma obra de limpeza na tua vida. E a palavra de Deus, ela surge como essa denúncia das nossas sujeiras, porque a partir do momento que nós vamos conhecendo a palavra de Deus, a gente vai constatando para a gente mesmo que a gente tem muito menos vida na gente do que a gente pensava, e aí a gente vai lendo a palavra de Deus e vai dizendo assim: meu Deus, me limpa. E aí Deus está dizendo: você não está conhecendo a minha palavra? Aí você diz assim: eu estou. Aí ele diz assim: então eu estou te limpando. Se você reconhece que essa palavra é vida para a tua vida, isso que você chama de vida, se você reconhece para o teu coração que essa palavra é limpeza de Deus, você já está sendo limpo, você está plantado, você está colado, está cicatrizado, e pelas pisaduras do Cordeiro, você foi sarado no nome de Jesus Cristo. Aleluia, meus irmãos, porque nós não estamos à mercê de nós mesmos. E aí quando você constata isso para você, a gente vai começando a entender essa coisa de causa e efeito na vida da gente de outra forma. A gente começa a entender assim, dizer: perdi meu emprego. Como aconteceu comigo, meus irmãos. Tive a vida na minha agricultura
até o dia 27 de outubro de 2015. Quando o Papai do Céu disse assim: meu filho, está na hora de você responder com a vida, se aquilo que você ora de verdade é verdade ou não. Porque eu disse assim a Deus, muitas vezes andando naquela terra, dizendo assim: Deus, isso é teu, e o Senhor tira quando o Senhor quiser. E chegou esse dia de Deus dizer assim: é meu mesmo, então eu vou arrancar isso de você. Aí eu disse: Deus, eu sei que vai doer, mas tira. E Ele tirou. E pela soberana mão dEle, eu estou aqui dizendo isso para vocês, porque aquilo não me completa. Porque a nossa plenitude, meu querido, minha querida, está no Cordeiro. E aí você vai se ver tão vazio de você mesmo e tão completo de Jesus, que aquilo que você pede está em harmonia com o que Jesus fala para você pedir. E aí o resultado disso vai ser fruto. Mostra a segunda imagem aí, por favor. Alô? Alô, Marciano. A segunda imagem. Eu acho que ele foi no banheiro, não sei. Mas vai mostrar. Aí você dá fruto. Aí você pergunta assim: oh Deus, por que eu? E aí Deus vai dizer assim na soberania dele: porque sim. Porque eu queria que desse frutos a partir de você. Meus irmãos, existem centenas de tipos, milhares de tipos de videira ao redor do mundo. Olha que coisa linda. Existem uvas brancas, uvas verdes, uvas roxas, vermelhas, rosas, pretas, ácidas, doces, com semente, sem semente, pequena, grande, todo tipo de fruto. E o agricultor pegou você porque ele quer que dê frutos a partir de você. Só que sem esse esvaziamento total e completo da gente mesmo, não tem fruto. E na nossa cabeça, mais uma vez, a gente tenta sistematizar e dizer assim: ah, mas eu dou fruto, eu prego o evangelho em todos os lugares, e muitos se converteram pela minha palavra, pastor. Aleluia! O que é fruto? É tudo aquilo que nós fazemos como reação da ação de Deus na vida da gente e que glorifica o nome dEle. Então, meu querido, você pode frutificar em todas as áreas da sua vida. Você pode criar filhos para a glória de Deus ou para a sua glória. Você pode ficar rico, milionário, para a glória de Deus ou para a sua glória. Você pode mudar de vida totalmente para a glória de Deus ou para a sua glória. Detalhe: Jesus Cristo falou: sem mim nada podeis fazer. Então não adianta maquiar. A glória de Deus só vem depois que a gente permanece nele, que a gente emprega toda a fé nele. E essa fé, ela só vem da certeza da obra de Deus nas nossas vidas. É decorrência disso. Aí sem você fazer força, você frutifica. Frutifica. Você frutifica no meio do culto, louvando a Deus, sem fazer força, sabe? Sem fazer força para fechar os olhos, sem fazer força para levantar as mãos, sem fazer força para levantar quando o pastor pede para levantar, sem fazer força para sair da cama. Você vem à igreja porque você quer dar glórias a Deus, junto com todos os ramos de videira que Ele tem plantado. Aí você prega o evangelho, não por dor na consciência ou obrigação moral, mas porque seu coração está tão cheio dessa seiva Jesus Cristo, que isso sai de você numa florada bonita, e depois da florada vem as uvas, doces, gostosas, prazerosas,
E o mundo vai olhar para você e vai precisar da pregação do Evangelho. E você mais uma vez reage e diz assim: Deus, eu vou falar, porque eu estou tão cheio do Senhor que eu não consigo falar outra coisa. No final, você vai ver que toda a circunstancialidade ao redor vai ser encarada como um tratamento do agricultor para a tua vida. Desde as circunstâncias mais favoráveis até as mais avessas. Desde aquela aguinha para refrescar a alma, até aquela poda drástica que faz abalar a própria existência. Aí você começa a ficar impermeável e imune à circunstância e a se sentir pleno em Deus, alegre, gozo completo, alegria completa em Deus. Meu querido, isso é a obra de Deus para a tua vida, viu? Permaneça nele. Em outras palavras, convite para você acreditar nisso, que foi Ele que te trouxe aqui hoje. Talvez você nunca tenha ouvido uma palavra dessa, nunca tenha vindo à igreja. Talvez você tenha vindo há tantos anos e nunca tenha entendido exatamente o que é que você está fazendo aqui. Talvez você esteja até em casa, na internet, eu até estou me acostumando com essa coisa de câmera aqui. Esquisito. Mas você nunca entendeu. E hoje Deus ele quer te fazer entender que Ele tem uma obra, que você tem que acreditar nessa obra, e que em decorrência disso virão os frutos, e muitos, para a glória de Deus. Eu queria agradecer a Deus por isso, e te pedir a Deus que isso seja verdade na tua vida, na vida de cada um de nós. Vamos orar? Ô Senhor, a gente só agradece, porque não existe outra coisa a ser feita, não existe outra coisa, Pai, que nós possamos fazer, senão agradecer a Ti, Senhor, porque o Senhor se faz presente, agradecer a Ti, Senhor, porque o Senhor nos plantou nas feridas de Jesus, porque essa morte que nos trouxe a vida, esse castigo que nos traz a paz, estava sobre Ele, e pelas pisaduras dele nós fomos sarados, Deus. Tem misericórdia de nós quando o nosso velho homem vem diariamente, rotineiramente, nos assaltar com propostas de troca e de comércio, de achar que existe algum bem na gente mesmo, e vem nos mostrar, Pai, através da Tua palavra, que não há, e que as coisas tinham que ser assim, porque isso é uma obra do agricultor soberano, justo e verdadeiro, e que sobre todas as coisas é amor, e que nos convida a crer nele, e como decorrência dessa fé, a gente produz frutos que glorificam o Teu nome. Obrigado, Pai, muito obrigado, e faz com que essa palavra fique cravada, alicerçada, enraizada no solo do coração da gente, e que ela não saia nunca, no nome de Jesus. Amém e amém, meus irmãos.